Bora lá então para o racional das operações do dia de hoje, terça-feira, 16 de janeiro, com Márcio Carbonel. Bom, vou apagar aqui as marcações, tá? E vou mostrar, vamos para o racional desde o início que a gente precisa fazer, tá? Começando pelo gráfico de 60 minutos. Como a gente bem sabe, o nosso gráfico macro, ele é altista, né? Mas a gente está no momento vendedor. Por quê? Porque a gente está no pullback. Então, o que é importante a gente sempre saber lá do início, quando a gente vai fazer as nossas marcações? A gente precisa saber aonde está, em que momento do gráfico a gente está. Então, se eu sei que o nosso gráfico ele é comprador, mas eu estou num momento corretivo e o meu gráfico na tendência secundária ele está quebrando para baixo, eu tenho que seguir isso. Até onde? Até essas regiões onde ele está chegando. Agora, então, o que nós tínhamos antes do dia começar hoje? A nossa última quebra para baixo. Então, eu tinha aqui o quê? Um boss, né? No gráfico de 15 minutos, tá? Ou no 60, tanto faz, vamos para o 15. No gráfico de 15 minutos, ó, o meu boss estava aqui, a minha última quebra, certo? Deixa eu tirar isso aqui para... Não, não. Nosso boss era aqui, que foi a nossa quebra. Então, se o boss é aqui, o meu topo é aonde? O meu topo está lá em cima, ó. Eu tenho um topo, onde eu tenho uma região de oferta, aqui. Eu tenho um fundo, onde o gráfico marcou, ele fez um choque nessa região, no gráfico maior. Eu puxo a prêmio e desconto e nossa tendência é para baixo. Então, ontem o que aconteceu? O gráfico foi até as regiões de correção, tá? Deixou lá em cima um topo duplo, nessa região, e está voltando a testar o fundo. Fez o choque, voltou, tentou romper o topo, não conseguiu, e hoje abriu com gap de baixa para tentar testar o fundo. Então, aqui no fundo, o que a gente tinha? A gente tinha muita liquidez, ó, muita liquidez para ser consumida. Então, o gráfico abriu com gap de baixa. Se ele abriu com gap de baixa, o que ele está dizendo? Que ele vai testar o fundo. Basta a gente fazer o quê? Seguir o fluxo. Qual é o fluxo? O fluxo é baixista. Se eu tenho um gráfico maior de 15 minutos que abriu com gap de baixa, tá? A tendência macro é para baixo, ou seja, eu tenho um gráfico maior quebrando para baixo. Eu tenho o gráfico agora intermediário fazendo um choque, indo para baixo, tá? Então, tenho 60, 4 horas, o 15 para baixo, porque abriu com gap de baixa, e aí eu só preciso esperar o fluxo alinhar. Então, o que acontece? Se o 1 minuto alinhar para baixo, eu tenho todos os time frames alinhados para baixo. Então, aqui, o gráfico abriu nessa região com gap de baixa, tá? Faz um movimento para baixo. Fez esse movimento, é a mesma coisa que eu faço num gráfico maior, eu tenho que fazer no menor. Ele vai fazer a correção e na correção eu vou estar buscando por entradas de venda. Ah, mas como é que a gente sabe que vai dar certo? A gente não sabe. Isso não tem como saber, apenas marca e entra. A gente marcou esta região, tá? Quando ele fez esse topinho e esse fundinho, então a gente marca o topinho, marca o fundinho para não se perder. E na região de 50% e 38,2%, a gente vai buscar os pontos de venda. O que eu tinha aqui? Eu tinha esse ponto aqui de liquidez, tá? Porque isso aqui, teoricamente, é um ponto de liquidez. Esse ponto de order block não suipou nada, tá? Se ele não suipa nada, ele não é um order block forte. Então, acima dessa região, eu tinha um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap aqui estava melhor que essa região. Então, nós tínhamos bastante liquidez aqui, nesse ponto e nesse ponto, tá?
O stop tem que ficar acima do topo para quem vai entrar na região. Nós também, num time frame maior, tínhamos um breaker blocker, né? Ou uma troca de polaridade, como vocês quiserem chamar, nessa região aqui, tá? Então, poderia ser utilizado como entrada também. Então, aqui nós tínhamos 150 pontos de stop, o alvo de 350. Quando a gente pegou essa operação, que a galera entrou, eu falei, o alvo pode ser o fundo, baixa para 500 pontos, que ele pagaria tranquilo. Acabou pagando até mais, tá? Mas os 500 pontos aí, deu 3 para 1 e ele pagou. Depois ele faz de novo uma quebra, quebrou novamente, a gente faz a mesma coisa. Prêmio desconto em região de 50%, 38,2%, a gente está em região de venda, tá? A gente tem que procurar sempre por venda. Passou de 50%, a gente observa aonde está o dinheiro, onde está o money, onde está o money. O money está aqui, ó. A gente tem dinheiro aqui em cima. Por quê? Order block é uma basezinha que não suipou nada, então pode ser uma indução. Se isso é uma indução, o que que eu tenho acima desse dinheiro? Eu tenho um fair value gap e uma zona de oferta. Então, aqui nós temos o ponto de entrada da operação, tá? Stop de 150 pontos, pode botar a entrada na liquidez, tá? O stop de 150 pontos. Ou Spicha, mas daí já foge ao gerenciamento. 150 é aceitável, tá? No caso aqui, a minha sugestão é até que diminua o stop para cá, tá? Por quê? Porque não vai alcançar o 150 até o topo. Então, se eu perder, eu vou perder menos do que eu tenho que perder, tá? Mas nesse caso aqui, quem pegou a entrada, ele pagou também. O alvo dele seria o order block ou o fundo, tá? Nesse caso, ele também pagou a pontuação aí boa. Depois, segue o fluxo, não vai contra o fluxo. Lembrando, para haver compra, tem que romper a máxima. Aqui, ó. Ah, se não romper lá, não tem compra. O gráfico quebra de novo. Faz um movimento aqui de quebra muito ruim. Eu ainda falei, vou marcar, pessoal, mas ele não rompeu, não é um rompimento expressivo. Ainda, mesmo assim, acabou dando certo, tá? Então, topo, fundo. Em zona de 50%, 38,2%, a gente vai estar procurando onde está o money, né? A gente tem dinheiro nessas regiões. Eu estiquei duas linhas, uma aqui e uma aqui, um xizinho. Xizinho é dinheiro. Então, se tinha liquidez aqui, tá? Nessa região e aqui, o gráfico poderia buscar qualquer uma delas, bem como poderia buscar o topo. Então, quem pegou aqui, essa operação, pegou bem, tá? 150 pontos de stop, e aí tá com uma pontuação aí absurda, tá? Agora faz o quê? Continua quebrando, é fundo, é topo, e agora ele vai fazer, opa, um novo, certo? A quebra continua para baixo. Se ela continua para baixo, tem que fazer o quê? Puxar prêmio de desconto, o rompimento, quando ele marcar o fundo, acima de 50%, 38,2%, onde está o money? Money cash. A gente tem um fair value gap nessa região, tá? E a princípio, galera, só esse fair value gap aqui, tá? Aqui, ó, liquidez, beleza?
Isso aqui pode ser uma indução, tá? Então, se não der vendo aqui, aqui eu acredito que ele não vai dar também, tá bom? A princípio é isso aí, galera. Acho que todo mundo hoje está encerrando amanhã positivaço. Então, acho que é isso. Beleza, Márcio. É isso aí. Fechou então. Um abraço a todos e Galera, até amanhã. até amanhã. Abração. Valeu.